Olá pessoal, voltando aqui na nossa jornada de Java com banco de dados e ênfase à persistência com JPA. No vídeo anterior a gente havia feito a configuração da conexão para podermos começar a realizar as primeiras operações de CRUD aqui na nossa aplicação. O primeiro ponto aqui é que diante dos meus testes eu tive que atualizar essa versão do Hibernate aqui no meu Maven, devido a incompatibilidades aqui de execuções. Então, nessa nova versão, eu estou com uma outra dependência, a versão 5.4.2, diferente da 5.2.6, conforme o vídeo anterior. Então, isso é natural quando a gente está trabalhando com ferramentas que não tem vínculo com o Spring Framework, com Spring Boot, e ele já abstrai toda essa responsabilidade de verificar compatibilidade de versões, Então, diante dessa jornada, o nosso pom.xml já foi atualizado. Chegou a hora de nós aqui realizarmos as primeiras operações de CRUD com JPA. E claro, no vídeo anterior foi uma ilustração da gente criar a conexão. A partir de agora, pessoal, a gente precisa ter a conexão para os nossos repositórios. Então, esta conexão que está privada, ela precisa primeiramente estar disponível para toda a nossa aplicação, correto? Então, dessa forma, a gente vai poder criar a conexão através do método conectar e depois obter o nosso Entity Manager. Então, nesse primeiro momento, eu tenho aqui na minha pronto application todo o código que tinha da versão anterior. Eu vou até excluir, foi um teste, e vamos começar do zero. Então, eu tenho aqui o nosso projeto JDBC, ele tem a nossa pronto application, Então, eu vou criar uma classe correspondente e trazer por demanda essas implementações. Então, eu vou colocar pronto JPA application, para distinguir aqui os nossos exemplos, ok? E o primeiro procedimento que a gente vai realizar é nosso método main. Vejam só, eu vou dizer fábrica conexão, realiza a conexão ou conecta, Nesse momento, nós vamos realizar uma única vez a conexão para que todos os nossos repositórios tenham um Entity Manager existente. E aí, assim, a gente não vai precisar mais realizar a conexão a cada construtor dos nossos repositórios, pessoal? Porque pode ser um pouco sobrecarregado fazer essa inicialização constante aqui dos nossos recursos. Então, você pode executar isso em um método que anteceda as demais operações. Dessa forma, a gente precisa trazer, a partir de agora, a nossa classe de serviço e o nosso repositório, certo? Então, eu vou vir aqui, vou copiar, vamos ver se a gente consegue copiar o pacote. Eu acho que é melhor mesmo criarmos um pacote devido à hierarquia. Então, vou criar aqui um pacote, tirar esse JPA e vou chamar de model. Aí fica mais fácil eu trazer a nossa classe de serviço, veja só, e também o nosso repositório. Eu vou vir aqui, nova, pacote, no caso, repository, E agora eu vou trazer também a nossa serviço repository, ok? E agora a gente já vai fazer algumas iterações aqui essenciais, Vamos limpar aqui, porque ele está com um pacote antigo, obviamente, pessoal? Ó, estamos aqui. Aqui ele está citando, ok? A nossa classe de serviço do pacote atual. E, obviamente, a gente não vai ter mais uma connection, A gente vai ter outro mecanismo de obter a nossa conexão, que é através do nosso Entity Manager. Ó, estou fazendo analogias, pessoal, para vocês perceberem como tudo é uma concepção de compatibilidade evolutiva da linguagem. Então, antes eu tinha a conexão, agora eu tenho o meu Entity Manager e assim por diante. Ok? Então, eu venho aqui, coloco o meu Entity Manager. E aí, como é que eu vou obter esse nosso Entity Manager? Muito simples. Eu vou remover aqui a conexão. O nosso serviço repository não tem mais conexão. Ele tem um Entity Manager, que o Entity Manager é igual a fábrica conexão.get Entity Manager. Nós não conectamos, agora a gente tem um Entity Manager ao nosso dispor. E aqui, pessoal, é onde a mágica vai começar a acontecer. A gente vai eliminar toda essa implementação que era verbosa, olha só. Imagina, para uma tabela,
já era essa dificuldade toda. Imagina para todas as tuas entidades, tabelas com várias colunas, né? E assim por diante. Então, vamos aqui fazer um pente fino, né? Para vocês verem que os métodos se mantêm, porém a lógica é que muda. Então, vou colocar aqui return null, ok? E agora sim, deixa eu ver, cadê a nossa classe? Está pronto. Ah, essa classe tem que estar no nível raiz, né? Então, vamos dar um refactor, mostrando um pouquinho também da nossa TE, né? Eu posso moldar aqui para um pacote antecessor. E aí fica muito parecido com o nosso projeto anterior, né? Então, vou vir aqui, a minha está pronto application, não tem nada ainda. Vamos trazer aquilo que a gente gostaria de realizar utilizando o JPA, né? Vamos ver se vai apresentar algum erro. Então, estou copiando tudo como métodos estáticos, ó, sem nenhum problema. Obviamente, ele precisa realizar a importação. Então, ó, vamos importando. Mudou-se os pacotes, né? Natural, mas o problema foi resolvido, né, pessoal? O que a gente tem que avaliar de agora em questão é que o nosso serviço repository, ele é com ênfase em JPA, vejam só. E os métodos não tem nenhuma implementação. Vamos por partes, né? Eu tenho aqui o meu tá pronto application, eu tenho aqui a minha JPA, que já conectou, né? Imagina. E agora eu quero realizar a primeira operação de listar os nossos serviços através do método listar. Então, a primeira ação que eu quero fazer é listar serviços. E aí a gente vai listar serviços, é um método estático, ele vai chamar o nosso repositório .listar. Vejam só. Então, estamos aqui listando e entra agora a nossa lógica com JPA. E vejam só como é mais simples a partir de agora realizar essas implementações. E vocês têm que pensar que quando se fala de consulta com o JPA, surge essa sigla chamada Java PQL, que quer dizer Java Persistence Query Language, ou JPQL. Então, nesse cara, é ele que é capaz de realizar os selects sobre as nossas classes, ok? Então, as nossas classes agora é que elas terão um recurso chamado de mapeamento de entidade relacional. Veja só, né? Então, a minha classe serviço, antes ela não tinha nenhum conhecimento da sua origem e destino de uma tabela, vamos dizer assim, né? E aí toda a regra de negócio existia no próprio aqui no próprio repositório. Vamos deixar aqui algumas classes para não atrapalhar. E aí agora não, essa responsabilidade o JPA diz, olha, eu não sei a origem, quem sabe é a própria classe. E aí como mudou-se essa responsabilidade, né? E dessa forma eu preciso trazer esses mecanismos que a gente chama de mapeamento através de um recurso da linguagem que se chama anotações. O que é uma anotação? É uma classe que começa com esse símbolo arroba, e ela tem a finalidade de descrever a finalidade de uma classe, vamos dizer assim, a proposta de uma classe mediante algum framework. Então, quando eu digo que essa classe vai ter que ser uma entidade, o que é uma entidade, pessoal? É uma classe que tem a capacidade de relacionar-se ou interligar-se com uma tabela. Automaticamente eu estou dizendo que essa minha classe vai ser uma classe de entidade. Como essa classe ela tem um vínculo com uma tabela, a gente precisa também usar uma outra anotação chamada table, todas do pacote Javax Persistence. E esse table tem uma propriedade chamada name. Eu preciso dizer o nome da minha tabela. Então, eu venho aqui, ó, tab serviço. Serviço. Tá? E aí, o ponto relevante para, a partir de agora, de fato, essa nossa classe ter vínculo com a nossa tabela, ela precisa deste recurso aqui, ó. ID, eu preciso dizer que esse é o campo que é a nossa chave primária, a integridade do nosso registro. Depois eu preciso dizer que essa chave primária, ela é gerenciada de forma incremental pelo próprio banco de dados. Então eu venho e digo aqui, ó, generate value, que ele tem uma estratégia, que essa estratégia é identity. Então o banco é responsável por gerenciar a identidade dessa nossa entidade ao seu banco de dados.
Nesse primeiro momento, a gente tem um mapeamento mais simples possível, tá, pessoal? E depois a gente vai explorar outras propriedades, outras anotações de mapeamento. Nesse caso, nós vamos montar a nossa SQL. E veja só como é que é o poder do JPA a partir de agora, né? A gente vem e diz o seguinte: query. O JPA tem uma classe chamada query. Eu quero que você me realize um select, né, ó, através dessa expressão. M, que é o nosso Entity Manager, cria uma query que vai retornar um objeto query. E esse objeto é através de um select sobre a nossa entidade. Vejam só, né? S from serviço S. Então, aquele nosso select tradicional com vínculo a banco de dados não é mais utilizado utilizando o JPA, né? Com o JPQL, tá? É claro que tem as formas nativas, mas a gente não vai explorar nessa ilustração, ok? Então, eu preciso simplesmente só dizer o seguinte, ó, query.getResultList. E ele já faz toda a mágica em relação aos nossos tipos de dados. Vejam só, né, pessoal? Toda aquela linha para gerar uma lista mudou-se em 2 linhas, que poderia também ser só uma linha, se a gente quisesse abreviar ainda mais. E aí, para a gente confirmar, eu vou dizer o seguinte, olha, vamos realizar o primeiro processo de listar serviços. Vamos aqui executar a nossa classe agora. E a expectativa é que o nosso console imprima os serviços aqui. Veja só, pessoal, o nosso SQL foi realizado com sucesso. Temos aqui o select original, usando de forma nativa um banco de dados. E temos os 2 registros aqui retornando do banco de dados. Então, vocês observam que agora a gente vai explorar os recursos do JPA de uma forma muito mais produtiva, né? E, claro, a implementação e a nossa codificação vai ser reduzida de forma significativa. No próximo vídeo, a gente vai realizar as outras operações de inclusão, alteração, exclusão aqui dos nossos registros. Até lá, pessoal!